Olá a todos, na presente aula nós vamos falar sobre os efeitos de dopagem. O que é a dopagem, essencialmente? Bom, então, consiste na introdução de impurezas, são chamadas de substitucionais, porque elas substituem alguns átomos na rede cristalina do material original, ou do material puro, e tem uma finalidade específica, que é de alterar as propriedades eletrônicas do material. Estamos falando aqui dentro do contexto, obviamente, de semicondutores. E, tipicamente, isso vai fazer aumentar a condutividade do material. Então, essa é a ideia essencial por trás da dopagem. Alguns termos do jargão da área são interessantes de serem destacados, embora eu já tenha utilizado alguns deles em alguns momentos, em que o material puro, veja só, ele é dito intrínseco, então material puro, ele é pureza em grau eletrônico, normalmente 99, vários noves depois da vírgula, você tem o que é chamado material intrínseco. Aí, quando você coloca a dopagem, você substitui alguns desses átomos da rede cristalina por átomos do dopante, ou seja, por essas impurezas ditas substitucionais, que substituem alguns átomos na rede, o material é dito extrínseco. E a dopagem, para que ela aumente a condutividade do material, ela deve produzir de alguma maneira um aumento no número de elétrons na banda de condução e lacunas na banda de valência. Pode você fazer uma dopagem que aconteça essas duas coisas, ou você pode eventualmente fazer uma dopagem em que somente elétrons ou somente lacunas sejam favorecidas. E a gente vai discutir esses casos que são os mais importantes. Então, só para que a gente tenha uma ideia de ordem de grandeza, veja só. Se nós considerarmos aqui o semicondutor intrínseco, sabemos que pela lei da ação de massas, o produto N vezes P é uma constante que corresponde a NI quadrado, onde I é o número de elétrons por unidade de volume no material intrínseco, ou seja, no material intrínseco o número de elétrons livres é igual ao número de lacunas, por conta daquela ideia de que se você arrancar um elétron da banda de valência, deixando lá um buraco, naturalmente que foi criado um elétron na banda de condução. Então, inclusive a neutralidade de carga requer isso aí, esse processo requer essa situação. O NI quadrado, a gente pode escrever o seguinte, tá? Aqui a título de exemplo, tá? Vamos considerar, por simplicidade, que a massa efetiva dos elétrons é igual à massa efetiva dos buracos. Isso, para que a gente tenha uma ideia de ordem de grandeza, não altera grandemente o resultado. Então, o N quadrado, nesse caso, corresponde ao fator 4 vezes MKBT dividido por 2π H cortado ao quadrado, isso tudo elevado a 3 meios, exponencial de menos o band gap, a energia do gap, dividido por KBT. Então, nós temos esse comportamento. Se nós extrairmos a raiz quadrada disso, nós vamos ter duas vezes, aqui é ao cubo, desculpa, no caso do NI quadrado. Se nós extrairmos a raiz quadrada, nós teremos duas vezes MKBT dividido por 2π H cortado ao quadrado, elevado a 3 meios, e a exponencial, a raiz, simplesmente ganha um fator de 2 aqui. Certo? Então, essa seria a expressão para o número de portadores intrínsecos, que é naturalmente no material intrínseco igual ao PI, sempre ressaltando isso. Então, note que depende essencialmente da energia do gap dividido por 2kBT dentro dessa exponencial, o negativo de EG sobre 2kT.
uma vez que a gente esteja considerando aqui a massa efetiva dos elétrons igual à massa dos buracos, né? Senão você teria uma expressão aqui que entraria como uma raiz quadrada aqui, seria a raiz quadrada do produto aqui dentro desse cubo, né? Seria ME, MH, raiz quadrada aqui dentro. Mas a gente está assumindo que os dois sejam iguais. Por simplicidade, aliás, um detalhe importante, tá? E que aparece muito, se você considerar a temperatura nula, automaticamente NI igual PI igual a zero. Então, AT igual a zero, temperatura nula, NI igual PI igual a zero. Material intrínseco perfeito teria densidade de portadores nula, temperatura nula. Então, essa não nos interessa tanto, porque em uso em eletrônica, normalmente a gente está pensando em temperatura ambiente. Nós vamos considerar aqui 300 Kelvin como sendo esta temperatura, essa é a de interesse. Você pode guardar a seguinte informação, tá? O KBT em unidades de eletronvolts, isso aqui é uma quantidade de energia, né? Seria a energia térmica do sistema. Tá? Vai ser igual, sempre lembrando que o KB é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joules por Kelvin, daria essencialmente este número, 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes essa temperatura aqui de 300 Kelvin. Se você quiser o KB em eletronvolts, você pega esse KB em joules, esse 1,38 vezes 10 a menos 23, e divide essa quantidade por a conversão joules para eletronvolts, ou seja, isso aqui é 1,6 vezes 10 a menos 9 no denominador, joules por eletronvolts, né? Vezes joule por Kelvin vai te dar essencialmente em eletronvolts por Kelvin. Você pode fazer essa conta, mas já colocando esse número em eletronvolts, ou seja, esse número vezes 300 Kelvin, isso aqui dá uma famosa constante na eletrônica que é aproximadamente, tá? Aproximadamente 26 milieletronvolts. Então você pode guardar esta quantidade aqui a 300 Kelvin, tá? Isso é importante. A 300 Kelvin você tem o KT é da ordem de ou é igual, aproximadamente igual a 26 milieletronvolts. Se você quiser um número mais preciso, dá 25,9 milieletronvolts esse número aí. Então, em essência, eu posso jogar os dados aqui nessa expressão, nessa equação aqui, né, destacando esta equação aqui. Eu vou ter NI, que é igual a PI. Se eu pegar um semicondutor típico, o gap está na ordem de 1 eletronvolt, por exemplo, silício 1,1, o germânio 0,67, o arseneto de galho um pouco maior. Tá? O KBT é da ordem desse número aqui, então veja que o EG é muito maior que o KBT. A massa efetiva, eu vou considerar aqui, por simplicidade, como sendo a massa eletrônica. Então, esse número aqui corresponde a 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, aproximadamente. E aí você pode jogar toda essa numerologia, né, esses números todos aqui dentro na equação, só pegar o H cortado lá também, e você vai descobrir que a 300 Kelvin, isso aqui é da ordem de... Eu não vou nem me preocupar aqui muito com o valor exato, o que interessa é a ordem de grandeza aqui, mas você vai chegar na ordem de grandeza, jogando esses números especificamente, vai dar algo perto de 1,1 vezes 10 elevado a 17 metro cúbico a menos, ou metro a menos 3, né? 1 sobre metro cúbico, ou elétrons por metro cúbico, que é igual a lacunas por metro cúbico. Então é uma densidade de portadores, né? Você poderia dizer o seguinte, portadores de carga negativa por metro cúbico, mas tem outro tanto de portadores de carga positiva por metro cúbico. Então veja, essa é a ordem de grandeza. Um outro detalhe interessante é que a boa parte da literatura em semicondutores convenciona utilizar
unidades de 1 por centímetro cúbico, ou então centímetro cúbico a menos 3. Se você tiver que converter metro cúbico para centímetro cúbico a menos 3, basta você dividir por um fator de 10 elevado a sexta, né? Porque simplesmente eu vou ter 1 por centímetro cúbico. 1 centímetro corresponde a 0,1 metro, né? Então você pode colocar aqui o fator de conversão. Isso aqui vai te dar, então, toda a quantidade que for expressa em centímetro cúbico vai corresponder a um fator de 10 elevado a sexta vezes a quantidade, né? Vou colocar assim, ó. A quantidade expressa em 1 por centímetro cúbico, você multiplica por um fator 10 na 6 e vai te dar, então, o fator em 1 sobre metro cúbico. E vice-versa, se você tem em metro cúbico, você divide por 10 na 6, você vai ter por centímetro cúbico. Então, para ir de 1 sobre centímetro cúbico para 1 por metro cúbico, você multiplica por 10 na 6. Para fazer a volta, você divide por 10 na 6. Então, se eu quisesse expressar essa quantidade aqui intrínseca em por centímetro cúbico, eu teria que dividir por um fator de 10 elevado a sexta, o que daria algo como da ordem de 10 elevado a 11. Aproximadamente isso, né? 1,1 vezes 10 a 17, dividido por 10 na sexta, vai dar da ordem de 10 na 11 por centímetro cúbico, ou centímetro cúbico a menos 3, se eu quisesse fazer isso. Tá? Eu vou me referir sempre a unidades de metro cúbico aqui, ou inverso de metro cúbico, no caso, mas é comum você ter que fazer essas conversões. Então já fica aqui a dica. Se você tem um valor em centímetro cúbico, inverso de centímetro cúbico, multiplique por 10 na 6, você tem por metro cúbico. Se você tem por metro cúbico e precisa do valor por centímetro cúbico, divida por 10 na 6. É mera conversão de unidades aqui. Então, vejam só o seguinte, tá? Por outro lado, a densidade de átomos típica. Qual é a densidade de átomos típica? 10 elevado a 28 a 10 elevado a 29, é alguma coisa nesse range de partículas por metro cúbico. Tá? Por metro cúbico. Essa é a densidade atômica típica em um material. 10 na 28, 10 a 29, um material sólido, como é o caso do silício, como é o caso do germânio, você tem essa ordem de grandeza de número de átomos por metro cúbico. Tá? É claro que isso depende especificamente da densidade, da distância interatômica, etc. Eu só estou aqui considerando ordens de grandeza. Tá? Não é difícil você encontrar esses números exatamente para cada material. Tá? Então, em essência, veja só que a densidade de portadores no material intrínseco, mesmo a 300 Kelvin, é várias ordens de grandeza menor do que o número de átomos típico. Veja que num metal condutor, o número de portadores por metro cúbico que já são livres é da mesma ordem de grandeza que o número de átomos do material por metro cúbico. Isso significa que cada átomo está entregando alguns elétrons, ou pelo menos um elétron, para a chamada banda de condução num metal. Aqui, por outro lado, são alguns raríssimos elétrons que, por ativação térmica, conseguem escapar dos orbitais lá, ou no caso da banda de valência, e ir para a banda de condução, deixando buracos lá na valência. Esse número de 10 a 17, comparado com esse 10 a 28 aqui, é 11 ordens de grandeza menor o número de portadores. Ou seja, a cada centena de bilhões de átomos você tem um elétron livre e uma lacuna, efetivamente. É isso. Então vejam só, quando eu vou fazer a dopagem, o que eu quero? Eu quero que o número de portadores livres aumente consideravelmente
sem mudar as propriedades essenciais do material que eu tenho lá. Para fazer isso, o que a gente faz? Veja só que de 10 a 17, que é o semicondutor intrínseco, 10 a 18, eu tenho 10 ordens de grandeza de diferença para a densidade atômica típica, que seria a densidade eletrônica de um metal, eu posso excursionar em ordens de grandeza aqui. Então a dopagem, ela vai fazer um processo que, por um lado, não altere grandemente as propriedades mecânicas, resistência mecânica, etc., não altere grandemente as outras propriedades, mas afete significativamente as propriedades eletrônicas. Então, é o que é desejável, tá? Desejável. Tipicamente, então, as outras propriedades mecânicas, térmicas, etc., eu não estou tão preocupado assim. Ou, eventualmente, a dopagem pode afetar propriedades termoelétricas, mas aqui eu estou pensando em aumentar a condutividade sem afetar muito o material. Então, vejam só, se você for capaz de introduzir átomos capazes de doar elétrons para a banda de condução, ou acrescentar lacunas na banda de valência, no lugar dos átomos do semicondutor original, você terá conseguido fazer isso. Agora, quantos átomos eu preciso colocar? Por exemplo, se você colocar uma parte por milhão, 1 ppm, 1 ppm significa que a cada milhão de átomos do material você vai trocar um deles, você vai substituir um deles pelo dopante. Tá? Então, isso aqui significa que numa dopagem de uma parte por milhão, a cada 1 milhão de átomos do material, um é substituído pelo dopante. Okay? Essa é a ideia. Você vai colocar uma parte por milhão, ou duas partes por milhão. Aí significa que a cada 1 milhão de átomos, 2 vão ser substituídos por um átomo do dopante. Ou 10 partes por milhão. Aí significa que a cada 1 milhão de átomos originais, você vai trocar 10 desses por átomos do dopante. Então vejam só que uma parte por milhão corresponde em unidades de átomos por unidade de volume. Uma parte por milhão significa que eu tenho que ter esse número vezes o número típico de átomos. Né? Eu vou ter 10 a menos 6, ordem de grandeza, tá? 10 a menos 6 vezes 10 a 28. Se eu pegar esse número menor aqui por metro cúbico, ou seja, a densidade de dopantes é da ordem de 10 elevado a 22, 10 elevado a 23 por metro cúbico. Átomos de dopante, essa é a ideia, átomos de dopante. O dopante que foi utilizado lá. Perceba que esses átomos que vão promover a alteração das características de condutividade, se cada um deles for capaz de entregar o seu elétron para a banda de condução, ou por outra
colocar uma lacuna na banda de valência, você vai ter uma densidade de portadores que é da ordem do número de dopantes. Comparado com o material intrínseco, você aumentou a condutividade do material, ou aumentou o número de portadores do material, em 5 ordens de grandeza. Lembra do 10 na 17 por metro cúbico portadores que eu tinha? Agora, se eu colocar a cada milhão de silícios que você tem, átomos de silício que você tenha na rede, você colocar um átomo de um dopante, um outro átomo que não seja o silício, a gente vai ver quais são os tipos específicos. O que vai acontecer? Se esse átomo for capaz de entregar um elétron, para pegar um exemplo, entregar um elétron para a banda de condução do silício, você vai ter, ao final do processo de dopagem, 10 na 22 elétrons por metro cúbico, comparado com 10 na 17 do silício intrínseco. E uma parte por milhão, praticamente que não muda muito drasticamente outras propriedades daquela pastilha de silício. Tá? Então, técnicas para você dopar existem diversas, tá? Por implantação iônica, enfim. Não vou discutir aqui como dopar o material nesse momento, mas a questão é o efeito da dopagem. O efeito da dopagem é você troca alguns átomos lá na rede por outros, e o efeito é colocar ordens de grandeza a mais de portadores por metro cúbico, portadores de carga. Tá? Claro que para você chegar na ordem de um metal é difícil, mas você pode aumentar a condutividade até tal ponto em que o seu semicondutor ele praticamente pode ser considerado já um condutor de eletricidade. E aí você tem uma coisa que é chamada de semicondutor degenerado, mas existem escalas de dopagem, é claro, mas tipicamente você controla, a partir do quanto de dopante foi colocado, você controla a condutividade eletrônica desse material. Bom, agora vamos tentar nos concentrar um pouco mais nos tipos de dopagem. Isso é muito importante, tá? Lei de ação de massas, você tem que lembrar, e você tem que lembrar que o dopante acrescenta ordens de em termos de ordem de grandeza, várias ordens de grandeza mais portadores de carga no material do que ele teria se ele fosse intrínseco. Então isso é muito importante ser lembrado para as aproximações, algumas delas que seguirão aí. Então aqui é o seguinte, nós temos um tipo de dopagem que é chamada dopagem tipo N. E esse tipo de dopagem do tipo N, ela se faz através da substituição do átomo do semicondutor original por átomos, as impurezas que são colocadas lá, são tipicamente átomos da família 5A. Isso aqui tipicamente, tá? Pode ser que você possa encontrar outros dopantes lá. Tipicamente. Quais são esses caras aí? Tá? Para colocarmos exemplos aí, nós temos o fósforo, bismuto. Eu vou escrever fósforo por extenso para não colocar o símbolo do fósforo, que é P. A gente tem outra dopagem do tipo P, então é bom. Eu vou deixar ele por extenso aqui. Bismuto, arsênio, antimônio. Esses são os principais. São os caras da família 5. Qual é a característica de um elemento da família 5? Tá? Ele é um gás nobre, de configuração é um gás nobre. E ele, qualquer um desses caras, vai terminar na camada N, S2P3.
NS2NP3, né? Se você quiser ser bem completo. NS2NP3. Ele pode fazer uma hibridização do tipo SP3, se você colocar lá na rede do silício, de tal maneira ele se conformar dentro daquela rede lá. Ele termina nessas camadas aqui, S e P. Ele tem 3 elétrons, aliás, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Isso que é importante. 5 elétrons na camada de valência. Mas o que significa isso dentro de uma rede cristalina? Tenho que lembrar, tá, que o material é tridimensional de verdade, mas a gente costuma representar esse processo como sendo, a gente esquematicamente coloca isso no plano, por isso eu vou fazer exatamente dessa maneira. Então imagine aqui, ó, que você tenha átomos de silício na rede, cada átomo de silício tem 4 primeiros vizinhos. Então esse aqui seria o material intrínseco, né? Eu vou ter átomos de silício arranjados aqui. E, claro, isso continua. Um cristal. Então isso aqui continua, é uma rede tridimensional de verdade, aqui está planificado. Para satisfazer a regra do octeto, eu preciso lembrar que o silício pode trocar por germânio, aqui não tem problema, o silício termina na camada 3, ele é 3s2, 3p2, camada de valência é a camada 3, o germânio é a camada 4, mas é sempre s2p2 no caso. E você tem, então, esse silício compartilhando um elétron com esse silício, formando uma ligação aqui, esse compartilhando uma ligação com esse compartilhando aqui, assim vai, né? Você tem os compartilhamentos para formar a regra do octeto. Essa é a ideia central. Você vai ter aqui os compartilhamentos. Todas as ligações são ligações do tipo sigma em orbitais do tipo sp3, no caso de silício, no caso do germânio também. Só que aí, veja só, o que você vai fazer? Você vai trocar aqui um desses átomos de silício, um na rede. Você vai trocar esse cara por uma impureza do tipo N. Você vai colocar aqui no lugar um átomo de, sei lá, de bismuto, digamos, ou de fósforo, ou de argônio, de arsênio. Desculpa, eu acho que é AS, o arsênio é AS. O arsênio é AS. Então você vai trocar por arsênio, por bismuto, por fósforo, por antimônio. Você vai trocar esse cara na rede por um outro. Claro que ele tem um tamanho um pouco menor, maior ou menor, depende, né? E ele vai eventualmente criar algum estresse ali naquela rede cristalina. Mas tudo bem, ele foi substituído lá. De tal maneira que, como ele tem 5 elétrons, ele vai continuar para formar a regra do octeto, compartilhando 1, 2, 3, vai fazer essa ligação com esse cara, 2 com esse, 3 com esse, 4 com esse, pronto. Esse silício já está com seus 4 elétrons compartilhados com os silícios vizinhos e com esse bismuto, de tal maneira que ele efetivamente complete a camada de valência, a camada mais externa, ele satisfaz a regra do octeto. Esse silício também, todos os silícios fazem isso. O bismuto, por outro lado, ele só precisa de 3 elétrons, porque ele tem 5. Como ele está nas vizinhanças de 4 átomos de silício, ele encontra esses elétrons para compartilhar, ele encontra 4 elétrons de silício. E ele já tem 5. Então, veja só, sobra um elétron aqui, ó. Esse elétron aqui, ele veio do bismuto, né? São os elétrons aqui. Esse elétron, ele vem do bismuto. Claro que o bismuto, com 4 elétrons, ele tem uma carga positiva, então ele é um íon positivamente carregado, mais um, se eu considerar 4 elétrons em volta dele, desconsiderar esse aqui, ele tem mais um de carga, então ele é uma carga positiva, só que ele está implantado na rede, ele não consegue sair dali. Ele é pesado,
Ele tem 3 a 4 ordens de grandeza a massa de um único elétron, e esse elétron aqui vai tentar ficar orbitando esta carga positiva. Então essa é a ideia, esse elétron aqui ele fica orbitando essa carga positiva. Só que essa energia de ligação ela é tão pequena que qualquer quantidade de energia entregue à rede, pela rede ao elétron aqui, ou se você pensar assim, qualquer quantidade de energia térmica disponível, esse cara foge dessa região. Ele se desvencilha da ligação coulombiana que ele tem aqui. Tá? Esse elétron aqui com o bismuto, a ligação entre o elétron e o bismuto positivamente carregado, essa energia de ligação é uma energia potencial coulombiana, né, uma energia de Coulomb. Ela é igual, atrativa, uma vez porque só ficou ionizado 1, né, então é uma carga negativa com um bismuto mais, os outros elétrons estão aqui, então é menos E quadrado dividido por 4π, só que diferente do átomo de hidrogênio eu não tenho epsilon zero. Eu tenho um epsilon relativo do silício, porque esse cara está numa matriz de silício, a permissividade dielétrica é a permissividade dielétrica efetiva do silício, epsilon relativo a epsilon zero, vezes a distância. Tá? Então essa é a energia de ligação. Vai te dar a ordem de grandeza da energia de ligação. Promove uma energia de ligação. Se você, como eu mencionei, entregar a energia térmica, esse cara vai embora e ele vai parar onde? Na banda de condução do silício. Importante notar o seguinte, tá? As impurezas, elas são localizadas, algumas partes por milhão, elas são localizadas na rede em alguns pontos, digamos que seja equidistribuído, mas a impureza propriamente ela não chega a formar uma banda, só que ela tem estados do tipo localizados e esses estados supõe-se, idealmente, que eles fiquem dentro do gap do semicondutor. Então, um processo de dopagem eficaz é aquele que vai colocar níveis disponíveis dentro da banda do semicondutor, do gap do semicondutor, e em que lugar? Ou perto da banda de condução ou muito perto da banda de valência. No meio do gap lá, são estados localizados, talvez não afete muito, ou não seja o mais desejável. O mais desejável é colocar níveis de energia dentro do gap. Então, veja só o seguinte, a dopagem do tipo N, é aquela que faz o seguinte. Se você olhar o band gap do material e olhar a estrutura de bandas do material, tá? Você vai ter o seguinte, ó. Em função da energia, você vem aqui e vai ter o vetor de onda K, mas você tem uma banda de energia. Eu não vou representar a forma aqui, mas aqui você tem uma banda de condução. Normalmente se representa como uma banda, assim, uma faixa, né? Não se dá detalhes aqui, só para fazer o esquemático. Aqui você tem uma banda de valência com, no caso intrínseco, esses estados todos preenchidos e aqui todos vazios praticamente. E aqui você tem um gap, cujo valor corresponde ao EG. Esse aqui seria o máximo da banda de valência, esse aqui seria o mínimo da banda de condução. E a impureza vai colocar níveis aqui dentro, nesta região, idealmente. Não quer dizer que ela não possa colocar, ela pode eventualmente colocar níveis dentro da banda de condução, dentro da banda de valência e tudo mais. Mas a dopagem tipo N pressupõe, idealmente, que você coloque níveis dentro do gap, aqui, ó, perto da banda de condução. Muito perto da banda de condução. O ideal é o quanto mais próximo de EC0 você conseguir. Ou até um pouco para cima, eventualmente. Mas, normalmente, você coloca esses níveis aqui. Tá? Então, esse aqui ó, é um nível de impureza.
Claro que idealmente esse aqui seria um nível discreto, localizado, nos pontos onde tem a impureza. Ele nem é uma função de K, eu só estou representando que esse nível está aqui. Mas é claro que, como tem vibrações da rede, você tem interações, etc., esse cara normalmente ele fica suavizado aqui, né? Ele é um conjunto de estados aqui. É um conjunto de estados. Então, de nível passa a ser uma pequena bandazinha ou níveis, né? É um conjunto de níveis de impureza. Que tem elétrons aqui, tem elétrons disponíveis. Quais são esses elétrons? Bom, lembre lá que esse elétron que eu estou considerando o bismuto está positivamente carregado, ele liga com os silícios aqui, liga com os silícios, e esse elétron que sobrou é esse cara que está nesse nível que estou considerando aqui, ó. E esse nível, ele está ligado, esse elétron aqui, ele está ligado por esta energia de Coulomb. Entregou energia térmica para esse elétron e ele salta para cá. Ele vem parar onde? Na banda de condução do silício. E essa banda é, vamos chamar assim, onda plana. Ela está distribuída em termos espaciais, é o elétron não localizado mais. Ele não fica mais preso em torno desse bismuto. Ele agora, se ele ganhou energia, ele saltou para um nível que é um nível de energia permitido na banda de condução do silício, ele anda. Ele flutua lá dentro. Ele é capaz de andar dentro do silício. Ele vai flutuar lá dentro do silício. Ele pode ir para qualquer lugar agora porque ele entrou na banda de condução do silício. Ele ganha um delta de energia térmica, ele rouba a energia da rede, vai aqui para essa banda e agora ele está no silício. Ele está andando livremente no silício. Então, essa é a ideia da dopagem do tipo N, é colocar níveis dentro do gap, mas quando eu me refiro a tipo N, é aquela dopagem capaz de aumentar o número N, que é o número de elétrons por unidade de volume. Eu quero aumentar significativamente o número de elétrons por unidade de volume. Essa é a ideia central. Agora vamos ter um pouquinho de ordens de grandeza aqui, porque se essa energia de ligação é muito grande, o elétron está muito preso, de tal maneira que em 300 Kelvin não há energia, essa energia necessária para arrancar o elétron dali e jogar na banda de condução é muito maior do que a energia térmica disponível, não vai acontecer nada, esse elétron vai ficar preso lá. Mas a gente vai mostrar agora, com um modelo muito simples, que a energia necessária é pequena e é disponível termicamente. De tal maneira que esses elétrons que orbitariam em torno do bismuto, se você tem uma temperatura tendendo para zero, eles vão para a banda de condução do silício. Tá, é claro que está acontecendo o tempo inteiro. Um se liga com esse bismuto positivo, um elétron está aqui perto, mas aí um outro elétron já é espalhado e vai para a banda de condução. É um processo de tipo reação química, está acontecendo nos dois sentidos, mas efetivamente no lucro líquido, vamos colocar assim, você vai ter elétrons presentes agora na banda de condução. Essa é a ideia central da dopagem. Então, é importante aqui, o doping do semicondutor introduz níveis dentro do gap e esses níveis eles têm que estar idealmente ou perto da banda de condução ou perto da banda de valência. No caso do tipo N, é o tipo de dopagem que é perto da banda de condução, porque você tem elétrons a mais no dopante do que precisaria para completar a regra do octeto, e esse elétron é termicamente ativado e vai para a banda de condução, deixando mais elétrons. Então, na dopagem do tipo N, o tipo N é aquela em que o elétron torna-se majoritário. E a lacuna, o buraco, é o minoritário no material.
Isso é importante de ser notado. Um detalhe importante, que é que eu ia mencionar mesmo, bom, o elétron ele torna-se majoritário, pela lei de ação de massas você vai suprimir grandemente a lacuna, então ele se torna minoritário pela lei de ação de massas. O detalhe importante que eu ia mencionar é que as impurezas do tipo N, elas são denominadas impurezas doadoras. Tá? Impureza do tipo N, ou dopante, ou impureza doadora, ou dopante do tipo N, ou dopante doador. Por que se fala em doador? Porque ele doa esse elétron a mais que ele tem lá na camada de valência para considerar a neutralidade do átomo, ele doa esse elétron para a banda de condução. Então, a impureza do tipo N, ela é chamada de impurezas doadoras. Tá? Então, você tem impurezas doadoras. Um detalhe importante, tá? Mais um detalhe importante, né? Estou falando em vários detalhes importantes aqui, mas veja só o seguinte: a lei de neutralidade da carga implicará que o número de elétrons intrínsecos do material mais o número de elétrons doados, que é o número de elétrons total, corresponde ao número de lacunas intrínsecas que você teria, mais o número de impurezas doadoras que foram ionizadas. Vou chamar assim N+. Ou seja, o número de lacunas mais o número de impurezas, se todas elas forem efetivamente ionizadas, porque elas doaram o elétron, vai deixar o quê? Um número de elétrons doados, ou seja, uma carga negativa, mais o intrínseco, que corresponde àquele processo em que um elétron foi arrancado da banda de valência e jogado na banda de condução, deixando uma lacuna positiva na banda de valência e o elétron negativo lá. Então, se não tivesse a impureza, o número de doadores não existiria aqui, nem o número de elétrons doados. E você teria NI igual a PI. Mas na hora em que você coloca a impureza lá, essa impureza doa o elétron e produziu um elétron a mais. Deixando assim, além das lacunas intrínsecas, esses caras aqui, ó, que são as impurezas que foram ionizadas. Essas aqui correspondem às impurezas ionizadas. Eu preciso lembrar que esse cara daqui, ele praticamente não contribui para a condutividade, tá? São esses elétrons que contribuem para a condutividade agora. Porque esse tem uma massa gigantesca e ele está preso na rede. Então, se você aplicar um campo elétrico, ele praticamente não vai se movimentar. Né? Então, ele é localizado. Essas impurezas ionizadas, elas são localizadas. Tá? Já esse cara, mais esse e esse aqui, ó, esses três aqui são deslocalizados tipicamente. As lacunas, os elétrons intrínsecos e os elétrons doados que foram para a banda de condução, eles podem andar pela rede. Eles não ficam presos num lugar só. Essa é a ideia. A neutralidade da carga me diz isso. Se você, agora só lembrando de um detalhe, se você lembrar que o número intrínseco é da ordem de 10 na 17 por metro cúbico e você colocou lá 10 na 22 impurezas doadoras, cada uma entregou um elétron, idealmente falando, você vai ter agora 10 na 22 elétrons doados contra 10 na 17 elétrons intrínsecos. Então, essa lei de neutralidade de carga ela pode ser escrita assim, ó, N é aproximadamente o ND+.
numa dopagem do tipo N. Isso é muito importante que se diga. Adicionalmente, você também sabe que o número de lacunas, pela lei de ação de massas, né, N vezes P é igual a NI quadrado, você vai ter agora que o número de lacunas vai corresponder ao NI quadrado do material dividido por número de elétrons, que é aproximadamente o ND, o número de impurezas doadoras que ficaram ionizadas. De novo, eu suponho que o número de impurezas que ficaram ionizadas é da ordem de 10 na 22, que seja 10 na 20. Coloquei 10 na 22 impurezas por metro cúbico e só 1% ionizou naquela temperatura dada. Tá? Um caso em que só 1% ficou ionizado. Ainda assim, eu vou ter 10 na 20 elétrons por metro cúbico, que foram doados pela impureza doadora. Ao passo que os elétrons intrínsecos são da ordem de 10 na 17 a 300 Kelvin. Né? Então veja só que mesmo que eu não consiga ionizar todos esses átomos que ficaram lá, alguns elétrons continuam presos lá, não teve energia térmica ainda suficiente, a ligação é muito forte, mesmo assim, esse número aqui do número de impurezas que foram ionizadas vai ser aproximadamente o número de elétrons total. Porque esse cara é 10 na 17. Se esse aqui for 10 na 20, esse domina completamente o cenário. E o número de lacunas que eu vou ter, por conta daquela ideia das reações, e os elétrons a mais que eu introduzi vão conseguir recombinar com várias das lacunas intrínsecas, agora o número de lacunas foi drasticamente reduzido. Veja só, nesse exemplo aqui, se você tiver 10 na 17 intrínsecas, você vai ter um fator 10 na 34 aqui. Dividido por um fator de 10 na 22, faça a conta para ver quantas lacunas sobraram. Tá? Vai sobrar, né, nesse exemplo, exemplo aqui. Exemplo. Digamos que o ND+, seja da ordem de 10 na 22 por metro cúbico. Eu consegui ionizar quase todos. Eu fiz uma dopagem de uma parte por milhão, aproximadamente, tem 10 na 22. Agora, elétrons por metro cúbico, então tem 10 na 22 elétrons por metro cúbico. E o número de lacunas vai ser o NI quadrado dividido pelo ND, mais, que é da ordem de 10 elevado a 34, né? Se eu considerar aquele 10 na 17 como ordem de grandeza, ao quadrado 10 na 34, dividido por 10 elevado a 22, ou seja, isso aqui vai ficar na ordem de 10 elevado a 12 por metro cúbico. Lacunas por metro cúbico, ou metro a menos 3. Veja que de 10 a 17 intrínseco, você reduziu o número de lacunas por 5 ordens de grandeza. Ao mesmo tempo em que você aumentou em 5 ordens de grandeza o número de elétrons. É claro, o produto tem que ser constante. Então, se esse cara aumenta 5 ordens de grandeza, esse tem que cair 5 ordens de grandeza, para que o produto seja uma constante, que é a lei de ação de massas do material. Tá? Então, a neutralidade da carga implica para mim isso aqui, ó, que já desprezando as quantidades intrínsecas, o número de elétrons, que é o portador majoritário, ele passa a ser aproximadamente o número de impurezas que foram ionizadas no material, impurezas essas doadoras, porque estou me referindo à dopagem tipo N, e a lei de ação de massas implica que eu vou ter realmente lacunas minoritárias. Ela vai ser o tanto que eu acresci de elétrons em ordem de grandeza é o tanto que eu decresci de lacunas em ordem de grandeza. Vai ser NI quadrado dividido por ND+. Isso é um ponto fundamental aqui, tá? Na dopagem do tipo N. Bom, vamos aqui, lembre bem dessa equação, vamos aqui discutir um pouquinho dessa questão da energia de ligação, para ver se realmente esses caras vão ser ionizados. Então vejam só, o modelo que eu vou usar aqui
é muito simplista, mas é aquele do átomo hidrogenoide. Átomo hidrogenoide. É uma analogia com o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem um elétron em torno de um próton. Então você tem um elétron e aqui você tem mais a carga do próton. Só que aqui você vai ter, obviamente, a carga do... vai ser igual a carga, mas a massa muito maior, tá? Mas efetivamente, no hidrogênio, tá? A equação que você tem que resolver, a gente já discutiu isso, seria menos h cortado quadrado dividido por 2 vezes a massa do elétron, Laplaciano menos e quadrado dividido por 4π epsilon 0 r vezes a função de ondas igual a energia vezes a função de ondas. É uma equação de alto valor e alto vetor. Como primeira aproximação, chega-se à conclusão que a energia do enésimo orbital, onde n denota o número quântico principal, ela é aproximadamente para o hidrogênio menos 13,6 dividido por n quadrado. Só que esse número 13,6, ele vem lá desse termo de energia potencial, onde o epsilon zero ele entra ao quadrado. Tá? Ele entra ao quadrado. Então, efetivamente, o que acontece agora é que, no caso dos semicondutores, desculpa, ele entra como epsilon zero. Eu posso até dar uma consultada aqui, mas efetivamente é isso aqui, tá? Você tem o En igual a menos 13,6 dividido por N quadrado, onde N é o número quântico principal, eletronvolts. Isso é o hidrogênio. Tá? O que nós vamos ter agora? Nós vamos ter a mesma situação, só que aqui, digamos, você tem epsilon zero. Aqui, digamos, seria o bismuto, no nosso exemplo, ou o arsênio, e o elétron em volta. Só que o meio que permeia essa situação agora é o silício. E aí você vai ter epsilon relativo vezes epsilon zero. Isso te dá que a energia vai ser aproximadamente menos 13,6 dividido por n quadrado epsilon relativo ao quadrado. Essa aqui é a ideia. Tá? É algo assim. Aproximadamente isso. Eletronvolts. Ou seja, o modelo é do átomo de hidrogênio. Você vai ter as energias com a mesma cara do átomo de hidrogênio, só que agora trocado o epsilon em todas as equações em que quando você vai resolver a energia aqui, te dá esse menos 13,6, você vai trocar o 13,6 por 13,6 dividido pelo epsilon relativo do material ao quadrado. Semicondutores, tipicamente... Então, essa é a energia de ligação. Semicondutores, tipicamente, têm um epsilon relativo na casa de 10. Maior que 10, tá? Mas vou colocar a ordem de grandeza aqui, 10. Então, essencialmente, você vai ter um fator de 100 aqui, o que te dá 0,13 eletronvolts. Então, o N está na escala de menos 100 e poucos, né? Vou colocar assim, ó, a escala, né? Menos 100 dividido por N quadrado, milieletronvolts. Essa é a energia de ligação. Compare com a energia térmica. Tá? A energia térmica ela é da ordem de 26 milieletronvolts. O gap é 1 eletronvolt, ordem de grandeza. Essas energias aqui são muito menores. Tá? Isso aqui é muito menor agora. É a ordem de grandeza menor do que a energia do gap. Isso significa dizer, grosso modo, tá? Isso aqui é grosso modo, que você tem
uma banda de condução, uma banda de valência. Os pontos não coincidem, mas aqui é pouco relevante isso. Função de K, esse seria a energia em função de K. E você vai ter um nível aqui, ó. Esse nível aqui, referente ao EC0, ele está na ordem de grandeza, tá? De 10 a 100 milieletronvolts de distância. Comparado com o gap, que é da ordem de 1 eletronvolt. Ok? Então veja só, para um gap da ordem de 1 eletronvolt, agora eu tenho energias de elétrons na ordem de 100 milieletronvolts abaixo da energia mínima da banda de condução. Porque essa aqui é a energia de ligação, né? Ele desligar aqui, ele sair do bound state, lá no exemplo o átomo de bismuto, significa que ele foi para o estado deslocalizado, que é a banda de condução do silício, no exemplo que a gente deu, ou germânio, ou o que quer que seja. Então, essa é ordem de grandeza, tá? É importante que se diga ordem de grandeza. Claro que a coisa é um pouquinho mais complicada, se você for resolver tudo ao rigor máximo, você tem que levar em conta outros detalhes do potencial cristalino que o átomo de bismuto enxerga ali, o elétron que está ali, tudo mais é mais complicado. Mas é um modelo grosseiro. É imaginar que o átomo de impureza doa o elétron. Ele pode doar o elétron, mas se ele já completou as suas camadas pela regra do octeto com os elétrons compartilhados com o silício, tá? Aquele elétron adicional ele tem que estar ligado com o próprio bismuto, porque o bismuto fica positivamente carregado. Aquele elétron que sobrou, eu lembro, o bismuto tem 5 elétrons lá, ou qualquer um dos dopantes do tipo N tem 5 elétrons. Aquele elétron que sobrou, ele tem uma vinculação coulombiana, é força de atração de Coulomb. Na mecânica quântica, eu preciso resolver uma equação de Schrödinger assim, do átomo de hidrogênio, tá? Esse aqui seria o hidrogênio. Só que, qual é a diferença? No hidrogênio, o elétron orbita o próton no vácuo, ou seja, com permissividade dielétrica ε0. Nesse modelo de átomo hidrogenoide do bismuto na rede cristalina e o elétron enxergando esse cara, que é positivo, sempre lembre, no meio material, a força elétrica é reduzida pelo epsilon relativo. Então você vai ter aqui um fator do epsilon relativo ao quadrado. Se o epsilon relativo é da ordem de 10, esse fator aqui passa a ser o menos 13,6 dividido por um fator de 100. E ainda tem o n quadrado, né? Que aqui é uma sequência de níveis de energia. Tem o n igual a 1, n igual a 2, tem uma sequência de níveis aqui. É uma sequência de níveis ligados aqui. Se eu pegar o pior caso, é o n igual a 1. n igual a 1 me daria menos 100 milieletronvolts. Tá? Então, na essência, se você pegar outros semicondutores, o epsilon relativo é maior, esse número que está aqui é menor ainda. E aí vai ser já da ordem da energia térmica. Então eu posso perguntar o seguinte: quantos dos átomos que são ionizados? Eu posso pensar assim, ó, é o número de impurezas doadoras não ionizadas, total, que eu coloquei, vou colocar N0, vezes um fator de Boltzmann. Qual é esse fator de Boltzmann? É o delta de energia de ionização dividido por kT. E aqui você pode ver que essa exponencial vai dar da ordem de pelo menos um 0,1 aí, ou seja, 10% das impurezas vão estar ionizadas, né? Porque você vai ter aqui algo como, é menor do que esses 100 milieletronvolts, mas digamos que você tivesse um epsilon relativo 20, tá? Ao invés de 10, 20. Ao quadrado dá um fator 4. Esse cara aqui já vai para 25. 25 é da ordem do kT. Então você tem N a menos 1. N a menos 1
é da ordem de 0,37, ou seja, 37% de todas as impurezas que você colocou lá, a temperatura ambiente, já estão ionizadas. Já tem energia suficiente para saltar para cá. Tá? Então, isso na lei de reações, você teria isso aqui, ó. É o número de impurezas ionizadas mais o elétron. Se eles recombinarem, eles vão formar um ND não ionizado. Né? Vão formar esse estado hidrogenoide aqui. Tá? Esse cara orbita o ND+, com essa energia de ligação, que é fácil de vencer e jogar o elétron lá para a banda de condução. Tá? Então, na termodinâmica, você teria isso aqui. Quantos estão ionizados? É o número total de impurezas que você colocou vezes um fator de Boltzmann. O fator de Boltzmann é aquela estatística mais simples que tem. É exponencial exponencial elevado a menos energia sobre kT. Essa é a ideia. Esse aqui é um termo de probabilidade de Boltzmann. Vou escrever aqui, ó, probabilidade de Boltzmann, de que ocorra a ionização. É um termo probabilístico clássico, não preciso nem levar em conta muito outros aspectos aqui. Então, beleza, colocou 10 na 22 por metro cúbico, ou 10 na 23 por metro cúbico, ainda vai ter aqui um 10 na 22 por metro cúbico. Se considerar que esse fator exponencial é só 10%. Tá? Então, isso é um ponto importante. Tipicamente, se considera mais ou menos que ND mais é aproximadamente o ND0. É o número de dopantes que você colocou lá. É uma conta razoável de ser feita. Então, tudo isso para a situação em que a sua dopagem é do tipo N. Bom, mas o que acontece agora com o potencial químico? Que também é comum falar em nível de Fermi, né? Em textos de semicondutores. O que acontece com ele? Eu preciso lembrar do seguinte, tá? No material intrínseco, tem as duas bandas, esses pontos podem não coincidir, não tem problema. Aqui você tem a banda de condução, aqui você tem a banda de valência. E em temperatura nula, o potencial químico ele está exatamente no meio do gap. Ou seja, esse aqui é o EC0, esse aqui é o EV0, e o potencial químico está exatamente aqui. O nível de Fermi é a soma dos dois, dividido por 2. Se você, porventura, chamar esse cara aqui de EG sobre 2, esse aqui é menos EG sobre 2. Fica simétrico e aí esse cara vai para zero. Ou seja, o potencial químico é zero. No caso em que você simetriza as bandas em torno de zero aqui, de tal maneira que o máximo da banda de valência seja menos a energia do gap sobre 2 e o mínimo da banda de condução é mais energia do gap sobre 2. Mas isso é mera convenção. Isso não importa, tá? Isso não interessa. O que importa é que esse ponto, que é o nível de Fermi, o nível de Fermi ele está localizado no meio do gap. O nível de Fermi está a meia distância, tanto da banda de condução quanto da banda de valência num semicondutor intrínseco. Por isso eu vou chamar isso aqui de E de Fermi intrínseco. O E de Fermi intrínseco, inclusive, né, eu chamei ele de potencial químico, efetivamente, mas ele varia com a temperatura, eventualmente sendo o valor em T igual a zero, mais um fator 3 meios, 3 quartos de KBT, vezes um logaritmo. Que, se eu não me engano, é da massa do buraco dividido pela massa efetiva dos elétrons. Se não me engano, é isso aqui. Então, veja só, se o buraco é mais pesado do que o elétron, esse Ln é positivo e com o aumento da temperatura, o nível de Fermi se desloca para cima.
Se por outro lado o buraco é mais leve do que o elétron, esse logaritmo dá negativo e desloca para baixo, ou seja, desloca para o que tem menor massa. Essa é a ideia, linearmente com a temperatura. Mas eu preciso lembrar que o gap tem um tamanho da ordem de 1 elétron-volt no material intrínseco. O gap tem, ou extrínseco, não importa. Né? O gap é definido como o gap do material. Então aqui, essa distância é da ordem de 1 elétron-volt. Essa distância toda aqui é da ordem de 1 elétron-volt. 1 eV. E essa quantidade aqui, ó, lembrando que esse Ln, ele normalmente não é um número muito grande, porque isso aqui, a razão tipicamente não é muito significativa. Tem algumas exceções, mas vamos assumir que esses números sejam próximos e esse Ln dá um número pequeno. Mas eu ainda tenho o fator KBT, que a 300 Kelvin, temperatura ambiente, esse cara aqui é da ordem de 26 mil-eletronvolts, vezes um fator de 3/4 ainda. Ou seja, é um fator da ordem de 20 mil-eletronvolts. Ou seja, para cima ou para baixo, o deslocamento não é muito maior do que algo da ordem de 20 mil-eletronvolts. Para cima ou para baixo. Tá? É algo da ordem de 20 mil-eletronvolts. Se as massas efetivas forem iguais, o que no mundo real quase nunca é o caso, ou nunca é, não vou dizer nunca para não ser generalista demais, mas quase nunca é o caso. Se as massas são iguais, inclusive nem depende da temperatura. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o efeito térmico flutua o nível de Fermi, mas é na escala de mil-eletronvolt. Ele muda um pouquinho para cima ou para baixo, na escala de mil-eletronvolts. Agora, e o potencial químico com a dopagem? Agora eu estou esquecendo a temperatura, eu estou olhando para a dopagem. Tá? Então aqui, ó, dopagem tipo N. Doping do tipo N no material. O que é que vai acontecer? Bom, primeiro eu preciso lembrar que o N do material corresponde a uma constante, 2 vezes a massa efetiva dos elétrons, vezes KBT, dividido por 2π H cortado ao quadrado, elevado a 3 meios aqui, exponencial de ou seja, isso aqui é um NC, né? É o que eu posso chamar de N na banda de condução, é uma constante da banda de condução, vezes a exponencial de menos EC, menos o nível de Fermi, né? Eu tipicamente uso a letra Mi, mas eu vou tentar seguir a notação, por exemplo, do livro do Rezende, ele usa EF mesmo. Então, olha só, eu tenho um NC, que é um número que depende aqui da temperatura, do KB, que é constante de Boltzmann, constante de Planck, massa efetiva da partícula, é uma constante, vezes isso aqui, ó. Exponencial de... Veja, isso aqui é um fator de Boltzmann, tá? É a diferença de energia para o nível de Fermi, né? É a diferença de energia para o nível de Fermi dividido pelo kT. Então, o fator de Boltzmann, porque a gente deve lembrar lá que na hora que nós deduzimos uma equação como essa aqui, nós estávamos justamente considerando que a Fermi-Dirac, já que aqui são níveis de energia proibidos, ela tende para um fator de Boltzmann. Tanto para elétrons aqui, quanto para buracos aqui. Então, na dopagem tipo N, eu preciso lembrar que a reação vai fazer com que o N no material dopado seja aproximadamente o ND de impurezas que foram ionizadas. Então, o N é aproximadamente o número de impurezas ionizadas. E o número de lacunas é aproximadamente Ni quadrado dividido pelo ND+. É aproximadamente isso. Mas, desta relação aqui, ó, onde eu sei que na dopagem tipo N eu acrescentei elétrons, o que vai acontecer é que ND+, aqui eu vou trocar por número de impurezas ionizadas, é aproximadamente igual. Isso aqui vem da estrutura de bandas, tá? Eu estou considerando aqui que as impurezas doam os elétrons para lá, e
aí o preenchimento se dá daquela mesma maneira, integral, densidade de estados na banda de condução em função de energia, a Fermi-Dirac aqui que vira esse fator aqui, dE, integrado desde EC até infinito. Vai virar essa equação aqui, é isso aqui, basicamente. Só que agora eu sei que o número total de elétrons que eu tenho lá é ND, porque as impurezas doaram os elétrons para a banda de condução. Então isso aqui vai ser NC, exponencial de menos EC, zero, né? É o EC zero aqui, é melhor colocar assim. EC zero menos o nível de Fermi, que eu não sei quanto vale agora, tá? Porque o do intrínseco eu sei que está no meio do gap, mas o do material dopado eu acrescentei partículas e aí eu não sei mais para onde foi esse nível de Fermi. Então aqui é simples, né? Basta você dividir os dois lados por NC e tomar o logaritmo aqui. Então você vai ter Ln de ND mais dividido por NC é exatamente igual ao fator 1 sobre Kt, que a gente chama de beta, EC0 menos o nível de Fermi, ou tem o sinal menos aqui, eu posso trocar a ordem, né? Eu posso escrever assim, ó, nível de Fermi menos o EC0 aqui. Essa é a equação que governa o novo nível de Fermi. Lembrando, né, que o beta é 1 sobre Kt, eu posso multiplicar aqui por KBT e jogar esse EC0 para lá, e eu vou descobrir então que o nível de Fermi novo do material vai ser quem? EC0 mais KBT LND, número de impurezas doadoras, dividido pelo NC, que é essa constante aqui, ó, essencialmente. Então, olha só, para onde foi parar o nível de Fermi? Para perto do mínimo da banda de condução. Claro que esse número aqui tipicamente é menor que esse logaritmo é... Enfim, eu teria que fazer as contas, mas efetivamente esse logaritmo, juntamente com a dependência em temperatura, faz esse nível de Fermi mudar. Mas a questão é, para onde foi o nível de Fermi do material dopado tipo N? Foi para cá. Esse aqui é o nível de Fermi da dopagem tipo N. Foi para mais perto da banda de condução. Tá? Então a questão é a seguinte. O que a dopagem faz? E aqui eu vou me referir à dopagem tipo N. A dopagem tipo P faz ao contrário. Né? Já explico o que é esse ao contrário. A dopagem tipo N, o que ela faz? Introduz níveis dentro do gap. Aonde que estão esses níveis? Perto da banda de condução. As impurezas, ditas assim, doadoras, ficam ionizadas, entregando o elétron para a banda de condução. E isso faz com que o nível de Fermi suba para perto da banda de condução. Se a dopagem é grande demais, o nível de Fermi acaba entrando dentro da banda de condução aqui. Mas, efetivamente, o nível de Fermi vai para perto da banda de condução. Essa é a ideia. O nível de Fermi vai para perto da banda de condução. Agora a gente pode simplificar para a dopagem do tipo P. Simplificar a discussão porque a essência é a mesma, tá? Então, dopagem tipo P, mutatis mutandis, a gente pode chegar às equações. Mas vamos discutir um pouco mais em detalhes, tá? Só vou mencionar aqui, a dopagem do tipo P, ela faz o contrário, coloca níveis perto da banda de valência e traz o nível de Fermi para baixo. Essa é a ideia. Essencialmente isso. Então, a dopagem do tipo P, ela acrescenta lacunas. Ou seja, o P se torna majoritário e o N se torna minoritário. Tipicamente, tá?
Os dopantes são da família 3A, ou seja, boro, alumínio, etc. Né? Gálio é um importante aqui porque vai formar um semicondutor composto com o arsênio, né? Arseneto de gálio, mas o gálio funciona como dopante também do tipo P. Então o gálio é um dopante. E qual é a estrutura desses elementos? É um gás nobre nas camadas mais internas. É a estrutura de um gás nobre, né? Diga-se assim. É a estrutura de um gás nobre e termina em Ns2Np1. Ou seja, esse cara tem 3 elétrons. Esse cara tem só 3 elétrons na camada de valência. Um deles, né? Boro, alumínio, gálio, assim vai. De tal maneira que, veja só, se você tivesse só silícios no material, todos os silícios se ligam entre si e formam a regra do octeto. Mas agora eu coloco um átomo de alumínio aqui. Esse átomo de alumínio ele só tem 3 elétrons. Então, uma ligação fica quebrada, ou fica faltante. Né? Aqui eu tenho uma ligação covalente, aqui tem uma ligação covalente, aqui tem uma ligação covalente. Opa, aqui falta uma ligação. Mas um elétron qualquer, nas imediações aqui, por exemplo, pode ser esse elétron desse silício, ele vem parar aqui, ó. Ou de algum outro lugar do material. Ele vem e entra nessa vacância que está aqui. Se ele ocupa um orbital do alumínio, ele deixa o alumínio negativamente carregado e aí esse silício aqui vai ter uma lacuna. Esta lacuna é uma carga positiva que vai embora no material, porque aí ela passa a flutuar. Então, o alumínio ele é um tal material que ele deixa alguns níveis. Se eu fosse olhar em termos de bandas, ele é um material que ele deixa alguns níveis aqui, ó. Tá? Só que, diferente do caso da impureza tipo P, que o nível colocado aqui tem que estar ocupado para que você possa entregar um elétron, e ele está, porque o material dopante tipo N tem 5 elétrons, sobra 1, então ele tem elétrons a mais. Esse aqui tem elétrons a menos. De tal maneira a colocar no meio do gap níveis desocupados. Aí o que vai acontecer? Um elétron do silício, ele não precisa mais ir lá na banda de condução, que é a banda de condução e aqui é a banda de valência. Ele não precisa mais pular lá para cima. Ele pode ocupar esse nível do alumínio. Ele vai para cá e aí ele deixa um buraco na banda de valência do silício. Esse buraco ele anda. Agora ele é um buraco livre. Ele é uma lacuna livre. Pode se deslocar pela banda do silício. Tá? Então, tem níveis desocupados que vêm de quem? Do alumínio. Esses níveis desocupados eles vieram do alumínio, ou seja, a impureza, o dopante, tem que colocar níveis dentro do gap. Esses níveis vão passar a ser ocupados ou dentro do gap ou muito perto de uma das bandas, né? Mas ou dentro do gap ou quase entrando na banda de valência do material, mas de tal maneira que no caso de estar perto da valência tem que ser nível vazio, para que os elétrons que estão aqui nessas imediações possam flutuar para cá. Se for aqui, que é a dopagem tipo N, esses níveis têm que estar ocupados, para que o elétron possa saltar para a banda de condução. Ao final, eu quero mover as cargas de lugar, com aplicação de campos, etc. Eu quero movimentar as cargas. Ao final, eu quero isso. Tá? Então, no caso da dopagem tipo N, eu preciso de níveis vazios, o elétron pula daqui da banda de valência do silício para esse nível localizado. Isso forma de novo um átomo hidrogenoide. A única diferença é que o íon pesado agora é a carga negativa e o
o buraco em torno, esse ponto em torno, forma uma carga positiva, que é a lacuna, né, que ficou, forma uma carga positiva, e eles estão efetivamente presos por uma energia de atração coulombiana. Então você tem o íon e a lacuna. O íon agora é o negativo, é a maior massa, e a lacuna é o positivo. A energia de ligação é a mesma coisa, né? Ela é medida a partir daqui. Você pode calcular essa energia de ligação, efetivamente, mas é a mesma história, né? Vai te dar lá algo da ordem de dezena de mil-eletronvolts de energia de ligação, que com a temperatura é rompida facilmente, com auxílio térmico, com ativação térmica, você ativa termicamente esse cara. Então, a impureza, ela é dita aceitadora porque ela tem níveis vazios e ela aceita um elétron do silício. Tá? E aí deixa uma lacuna na banda de valência do silício. Então, impureza tipo P, ela é aceitadora. Aceitadora de elétrons, né? Enquanto que a outra é doadora de elétrons. Então, se ela aceita um elétron, ela fica negativamente carregada e o número de impurezas que fica negativamente carregadas corresponde ao número de impurezas que você colocou lá vezes um fator de Boltzmann, que é a energia de ionização sobre kT. Quanto maior é a diferença de energia entre esse e esse ponto aqui, ó, e que é da ordem daqueles 100 mil-eletronvolts sobre n quadrado, essa é a ordem aqui, né, a ordem de grandeza, e claro, depende do epsilon relativo do semicondutor intrínseco, o silício, o germânio ou aquele que você estiver considerando, né, essa energia de ativação, essa diferença de energia é da ordem do kT agora. Então esse cara aqui é normalmente aproximadamente o quanto você colocou de dopantes lá. Tá? Então, beleza, eu tenho níveis desocupados, a energia térmica joga alguns elétrons para esses níveis, seria a formação de um hidrogenoide aqui. Esses níveis aqui, a lacuna que estaria orbitando esse cara que recebeu o elétron, essa lacuna que ficou no silício, que estaria orbitando esse alumínio que pegou esse elétron nesta ligação. Essa ligação é fraca, é uma ligação relativamente fácil de ser rompida por ativação térmica, e aí a lacuna passa a flutuar na banda de valência do silício. Tá? De novo, né, o número de aceitadores, de impurezas aceitadoras, é sempre da ordem de grandeza 10 na 22, 10 na 23, ou seja, é partes por milhão. Essa é a ordem, por metro cúbico. Tá? E aí, tudo bem, podemos calcular agora o número de lacunas. Eu sempre vou lembrar a lei de ação de massas, NP é igual a NI quadrado. No material tipo P, o que nós vamos ter? P vai ser aproximadamente o número de átomos aceitadores que foram ionizados, ou seja, que receberam, que aceitaram um elétron. Veja que esse elétron aprisionado aqui, esse alumínio, que é um íon da rede aqui, ele não pode se mover. É aquela história, ele é mais pesado que a lacuna, ele não se move. Então ele não contribui para a condutividade do material. Eu sempre vou lembrar o seguinte, tá? O número de elétrons intrínsecos mais o número de átomos aceitadores que foram ionizados é igual ao número de lacunas intrínsecas mais o número de lacunas geradas porque dissociou-se desse cara daqui. Então, só que basicamente esses números aqui são muito pequenos de tal maneira que NI, né, muito menor do que NA menos, e NI é igual a PI. Então, basicamente, P é igual ou aproximadamente igual ao número de aceitadores que ficaram ionizados. Então, nesse caso, eu vou ter P aproximadamente Na menos, e agora é o número de elétrons que fica drasticamente reduzidos por esse fator. Ou seja, Ni quadrado dividido por Na menos.
A lacuna agora é majoritária, tem mais lacuna, é ele que domina o transporte de carga, e o elétron é o minoritário nesse tipo de material, minoritário. Portanto, os elétrons são minoritários agora, no material do tipo P. O nível de Fermi, ele será dado, né? Aquela mesma ideia que a gente fez para os elétrons, só que agora veja, o P, ele tem uma equação assim, ó, um NV, é uma constante NV, elevado a menos nível de Fermi menos o máximo da banda de valência sobre KBT. Essa aqui é a ideia. Tá? Onde esse NV tem valor 2 vezes a massa efetiva dos buracos, KBT, sobre 2π, 2π simplesmente H cortado ao quadrado elevado a 3 meios aqui. Então esse é o fator, elevado a 3 meios. No outro caso era a massa dos elétrons, é a única coisa que muda, né? O NV e o NC, a única coisa que muda é a massa efetiva. Tá? Então basicamente essa é a constante que nós temos que considerar. Como o P é aproximadamente o número de aceitadores, eu posso de novo achar o novo nível de Fermi na dopagem tipo P, e eu vou ter Na- dividido por NV. Extraímos o logaritmo neperiano na equação. Isso aqui vai ser igual a EV0, invertendo o sinal, menos o nível de Fermi, sobre KBT. Ou, em outras palavras, né, o que nós vamos ter resolvendo essa equação é que o nível de Fermi vai corresponder a EV0 menos KBT ln de essa razão aqui. Na menos dividido por NV. Essa é a equação. Então perceba que, como eu já tinha antecipado, o nível de Fermi foi trazido para perto da banda de valência. Então no material do tipo P, você vai ter aqui as bandas de energia, a banda de condução e a banda de valência. Esse aqui seria o mínimo da banda de condução, esse aqui é o máximo da banda de valência, esse aqui é o nível de Fermi intrínseco, é o nível de Fermi do material não dopado, está no meio do gap. Se você desprezar o comportamento em temperatura, a dopagem do tipo P vai colocar o nível de Fermi aqui. Então isso aqui é tipo P. Vai jogar o nível de Fermi para baixo. Tá? Essa é a ideia central da dopagem, ou das dopagens. Creio que foi possível ter um entendimento. Você pode agora calcular o nível de Fermi, isso é importante, calcular o nível de Fermi nas várias circunstâncias. Eu queria mostrar uma figura aqui do livro, este livro aqui, ó, do Materiais e Dispositivos. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que refere-se exatamente a efeitos de dopagem. Aqui, achei. Está na página 138 desta edição, que eu tenho aqui disponível. Eu não consigo encontrar qual é a edição, mas vejam só, não sei se dá para acompanhar aqui. Isso aqui mostra, em essência, o que acontece com o lado de cá é o silício e aqui é o germânio, tá? O que acontece com o efeito de dopagem. Veja só, no caso da dopagem com boro, você tem um nível, é uma dopagem tipo P, um nível bem perto do máximo da banda de valência. Tá? O alumínio também, titânio, galho, índio. Ao passo que se você dopar com lítio ou com SB, não lembro qual, acho que é antimônio, fósforo, que são dopagens do tipo N, esses níveis vão ficar aqui perto da banda de condução. Então, a banda de condução seria a banda de cima, que no caso do germânio, a banda de cima é a condução, a de baixo é a valência, tá certo?
Vejam que o boro coloca níveis bem perto do mínimo da banda do máximo da banda de valência, e esses elementos aqui colocam valores perto do mínimo da banda de condução. Esses números que estão aqui, ó, 0,01, no caso do boro, no germânio, esse número ele se refere à distância a partir do máximo que esse nível está, ou seja, 10 milieletronvolts. Tá? Ao passo que no silício esses números mudam um pouquinho, né? 0,045 seria, para o caso da dopagem com boro, né? Seria 45 milieletronvolts. Com alumínio, 57 milieletronvolts. Com fósforo, é um nível lá na banda D, perto da banda de condução. O quão distante? 44 milieletronvolts. Tá? Isso para uma temperatura de 300 Kelvin, né? Energias de ionização das várias impurezas em T igual a 300 Kelvin. E as distâncias ali no gráfico que eu apresentei aqui, ó, não sei se dá para ler aqui o que está escrito aí, tá? Mas ele fala exatamente o que está escrito, que é as distâncias em eletronvolts a partir do máximo da banda de valência e do mínimo da banda de condução. Essa aqui é a ideia, para as várias impurezas. Algumas das impurezas, se você olhar aqui, não sei se está sendo possível de enxergar, acho que o ouro está mais claro, o cobre também, o cobre e o ouro. Ó, se você enxergar o cobre e o ouro, você vai perceber que esses elementos eles colocam vários níveis dentro do gap. Ou seja, a sua dopagem ela não é nem de um tipo nem do outro. Não é muito bem definida. Embora no silício esteja mais perto, esses elementos mais perto de uma dopagem tipo P, porque são mais perto aqui da banda de valência, tá? Ou pelo menos para mim parece isso. Agora, no caso aqui do germânio, se você olhar o ouro, olha só, tem vários níveis de impureza dentro do gap, e isso aqui não define exatamente o que é o tipo de dopagem. Então, é uma dopagem meio que mista, vamos dizer assim. Tá? Para o, se não me engano, é para o ouro, né? É o ouro. Ele tem níveis aqui dentro do gap, tanto níveis perto da banda de condução quanto níveis lá perto da banda de valência. Não sei se foi possível enxergar direito isso aí. Isso está na página 138 do livro do Sérgio Rezende. Esse livro aqui, do Sérgio Rezende. Tá? Bom, de dopagem, pelo menos nesse momento é isso. Nós precisamos avaliar agora alguns aspectos também de efeito Hall, como medir, qual é o tipo de portador que está presente no material, mas isso fica para uma próxima aula. Até lá, pessoal.